Olá, amigos. 31 de março de 2015, a voz do Brasil pela vida. Senhoras e senhores, 31 de março de 2015 nos recorda de uma data extremamente importante na história do Brasil. Há 51 anos, tropas movimentadas de Inopino, passando por cima dos indecisos, pelo general Olímpio Mourão Filho, a partir de Minas Gerais, impediram, consagrando um grande movimento popular, que havia sido definitivamente marcado pela grande marcha da família com Deus pela liberdade, que o nosso país se tornasse uma gigantesca Cuba, uma gigantesca ditadura comunista. Com toda a controvérsia que marcou esse período, e reconhecendo que ele foi longo demais e que cometeu um sério erro, que foi de impedir a formação de lideranças conservadoras civis, é de se reconhecer que foi necessário para impedir que a história do nosso país fosse uma história de paredões de fuzilamento, fosse uma história de massacres, fosse uma história de sangue, como foi a história do poder comunista pelo mundo. É preciso que as gerações que não viveram aquele período reflitam sobre isso e busquem subsídios nas boas fontes históricas, não se atendo apenas àquilo que o processo de lavagem cerebral do atual poder procura impor-lhes nos bancos escolares. E por outro lado, nós estamos hoje perante um momento também extremamente importante, que é o momento do surgimento de verdadeiras manifestações populares de massa contra esse poder que inferniza o país há longos anos. E é preciso que compreendam as pessoas que hoje defendem a intervenção militar que isso é um erro. 31 de março de 1964 e o período subsequente foi uma coisa. Hoje, o protagonismo político da mudança e da derrubada constitucional do atual poder deve estar e deve permanecer nas mãos das lideranças civis, nas mãos dos movimentos populares de insatisfação com o quadro grotesco de corrupção e de abuso de poder que hoje é imposto ao país. Não interessa ao país que esse movimento receba a tutela do poder militar. Não é momento para isso, não há clima para isso, e na verdade a própria mudança de configuração das Forças Armadas durante esse período todo acaba por não recomendar o retorno a um tempo em que certas situações políticas eram efetivamente resolvidas pela manifestação militar, digamos assim. É muito importante que as pessoas que insistem em levar às ruas esse grito pela intervenção militar compreendam que, por exemplo, no grande movimento de massa que deverá ser no próximo dia 12 de abril, não podemos cometer o erro de inserir fraturas na organização desse movimento ou estabelecer divisões nessa grande coalizão para o bem do Brasil, nessa grande coalizão para salvar o nosso país. Cuidado com as suas posições, não as radicalizem e reflitam que não é momento de falar em intervenção militar, mas sim do protagonismo civil nos grandes movimentos populares que certamente, em breve, nos livrarão desse poder maléfico que hoje domina o país. Mas voltemos ao tema da defesa da vida. Publicaram jornais, especialmente o site G1, a visita de um grupo de ativistas feministas a várias autoridades do poder legislativo, mas vejam só, prestem bem atenção, visitaram também essas pessoas, nós vamos publicar aqui até a fotografia, o Supremo Tribunal Federal.
obtiveram uma audiência com o ministro Lewandowski, que as recebeu lá com pompa e circunstância. Isso não é incomum nas atividades do Supremo. Mas por que é que essas pessoas vão ao Supremo? É claro, meus amigos, elas vão ao Supremo pela mesma razão em que se articularam para apresentar questões constitucionais que permitiram a esse Supremo revolucionário que nós temos, a esse Supremo que patrocina a Revolução Cultural no Brasil, reescrever o capítulo da família da Constituição brasileira, passando por cima dos legisladores num ativismo judiciário político que não lhes compete, ao qual não tem constitucionalmente direito. Querem elas, e estão seguramente, os movimentos que elas representam, os movimentos abortistas que elas representam, porque são abortistas de carteirinha, criar condições para que seja apresentada ao Supremo algo como uma ação direta de inconstitucionalidade, ou muito provavelmente uma ação de descumprimento de preceito fundamental, para permitir a esse Supremo revolucionário também reescrever a legislação brasileira, também reescrever o artigo 5º, o mais fundamental, o principal da Constituição, o artigo dos direitos e garantias individuais fundamentais, para relativizar o direito à vida e permitir a instituição por via do judiciário do aborto por decisão da mulher, por vontade da mulher em nosso país. Essa comissão que visitou Lewandowski, que é a comissão da morte, ela se parece com aquele famoso navio holandês que percorria o mundo e no qual estavam montadas centenas de clínicas, se pode usar essa expressão, de clínicas de aborto, fazendo aborto em águas internacionais, aparentemente ao largo, portanto, da legislação, a salvo, portanto, da legislação de cada país, próximo das águas territoriais de certos países, mas não nas águas territoriais desses países. Um centro de matança, um navio da morte, ao qual eu me referi mais de uma vez em discursos na Câmara dos Deputados quando exerci mandato parlamentar. Essa comissão é uma comissão itinerante da morte, é uma comissão itinerante da matança de inocentes no ventre materno. É isso que querem essas mulheres. Curioso. As mulheres que deveriam ser as primeiras a ter um sentido maior de preservação da vida no ventre materno e que atuam exatamente em sentido contrário, que se recusam a reconhecer a sacralidade da vida humana, a inviolabilidade da vida humana desde o momento da fecundação. E nesse périplo parece que elas têm muito tempo. A maioria delas são professoras universitárias, mas parece que tem muito tempo para circular lá pelos gabinetes de Brasília, para circular lá pelos gabinetes do STF, a fim de conseguir de atuar em prol de um propósito tão maligno assim. E é contra essa gente que nós devemos lutar, com todas as nossas forças, atuando em relação ao espírito dos parlamentares, pressionando de modo pacífico, disciplinado, como é próprio do cidadão brasileiro, todos os níveis de poder e mesmo mostrando ao Supremo Tribunal Federal que o Brasil não admite nenhuma tentativa de reescrita da lei por via do Poder Judiciário e que não aceita a imposição do aborto no nosso país. A respeito disso, as pesquisas, aquela enquete da Câmara sobre o Estatuto da Família, vem melhorando os seus resultados, não tanto como entendemos que poderíamos melhorar, mas vem apresentando melhores resultados com um crescimento do percentual de pessoas que se manifestam a respeito da formação original da família. São assuntos completamente correlacionados. A formação da família, a família original e a defesa da vida. Porque a partir da formação da família, evidentemente, se estabelecem as condições mais adequadas para que os filhos sejam gerados e para que sejam
criados adequadamente em prol da sociedade, em prol da pátria, para a perpetuação da humanidade. E essa luta vai continuar. Nós estamos nela porque somos absolutamente contrários à posição dessas senhoras, que é a posição da matança, da morte. Nós somos pela vida, nós somos contra o aborto, porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio. É isso que ele é, mas é muito fácil praticar, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.